A formação do homem, uma jornada profunda na Palavra de Deus. Neste mergulho profundo na Palavra de Deus, encontramos uma narrativa detalhada sobre a formação do homem. Um relato que vai além do que foi apresentado no capítulo anterior de Gênesis. É como se Deus decidisse revelar nuances mais íntimas sobre a criação da humanidade, destacando cada detalhe e mostrando que somos feitos à imagem e semelhança divina. No capítulo 2 de Gênesis, somos levados a um cenário mais íntimo, a cena primordial em que o Senhor Deus moldou o homem do pó da terra. Este não é apenas um relato, mas uma análise minuciosa da obra divina no sexto dia da criação. Cada detalhe, cada movimento celestial, tudo converge para o momento em que o homem foi formado e posteriormente a mulher, uma dádiva extraordinária de Deus. Gênesis nos convida a refletir sobre a profunda verdade contida nessa história. A palavra de Deus, como um alimento para a alma, nos revela não apenas a nossa origem, mas também a intenção amorosa de Deus. Ele não apenas nos formou, mas nos deu um propósito, uma conexão eterna com Ele mesmo. É crucial entender que mesmo diante das complexidades da vida, Deus nunca abandona seus filhos. Assim como Ele esculpiu o homem do pó da terra com cuidado e intenção, Ele continua a moldar nossas vidas com amor e graça. A narrativa não é apenas sobre a criação física, mas também sobre o profundo relacionamento entre Deus. Portanto, enquanto exploramos os detalhes da formação do homem, reconhecemos que estamos imersos em uma análise divina, uma história que vai além do tempo e do espaço. Que cada palavra desses versículos ecoe em nossos corações, lembrando-nos de que somos amados, formados com propósito e destinados a uma comunhão eterna com o nosso Deus. Que essa compreensão inspire nossa jornada espiritual e nos conduza à gratidão e reverência diante de Deus. Dentro desta narrativa extraordinária, a criação do homem se desdobra como um ato de amor e cuidado. Não somos apenas fruto da casualidade cósmica, mas sim resultado de uma escolha deliberada de Deus. Aprofundar-se nesse relato é como desvendar os mistérios de nossa própria existência. É compreender que cada fibra do nosso ser é entrelaçada com a intenção divina. Ao contemplarmos a formação do homem, somos convidados a uma reflexão mais profunda sobre o propósito de nossa vida. Não somos meros espectadores da existência, somos seres intricadamente criados para um propósito específico. Somos a obra-prima nas mãos de Deus, e em cada detalhe da nossa formação, encontramos um chamado para vivermos em harmonia com a vontade divina. A palavra de Deus, que ecoa através desses versículos, é o alimento que nutre nossa alma, guiando-nos na jornada da fé. Encontramos aqui a garantia de que, assim como fomos formados com cuidado, somos continuamente sustentados pela providência divina. Em momentos de dúvida ou aflição, a palavra é a rocha firme sobre a qual podemos ancorar nossa confiança. Esta é mais do que uma análise profunda sobre a criação do homem. É um convite para nos aproximarmos de Deus com corações abertos. Deus não apenas nos deu vida, mas ofereceu um relacionamento íntimo, uma comunhão que transcende os limites do tempo. Somos chamados a mergulhar mais fundo na graça que nos foi estendida desde o princípio. À medida que avançamos nessa jornada espiritual, recordemos que cada palavra da Escritura é um elo que nos liga ao coração a Deus. Que essa compreensão inspire nossas orações, nossas ações e nossos relacionamentos diários. Que a formação do homem, revelada nesses versículos, seja mais do que uma história antiga, mas uma narrativa viva que molda a nossa compreensão do divino e do propósito que Ele nos concedeu. Que ao compartilharmos essa verdade, sejamos portadores da luz que emana desde a criação até a eternidade. Ao examinarmos mais de perto os detalhes da criação do homem, vemos o Senhor Deus formando o ser humano do pó da terra.
conferindo-lhe a essência da vida ao soprar em suas narinas o fôlego divino. Esta imagem ressalta a intimidade do ato criativo, onde cada partícula do pó recebe a atenção especial de Deus. Não somos apenas produtos da matéria, somos seres moldados com carinho e propósito. A escolha do pó da terra como meio de formação simboliza a humildade da nossa origem, recordando-nos de nossa dependência absoluta de Deus. A vida é soprada diretamente por Deus, destacando nossa natureza única e espiritual. Cada ser humano, desde o início, carrega a centelha divina que estabelece nossa ligação intrínseca com o sagrado. Ao explorarmos o capítulo 2 de Gênesis, percebemos uma ênfase especial na relação entre o homem e o jardim do Éden. Deus não apenas forma o homem, mas o coloca em um ambiente de abundância e beleza. Essa escolha revela não apenas a provisão material de Deus, mas também seu desejo de nos proporcionar um ambiente propício para o florescimento espiritual. A introdução da árvore da vida e da árvore do conhecimento do bem e do mal acrescenta camadas à complexidade da narrativa. Estas árvores representam escolhas fundamentais que o homem tem diante de si: a busca pela imortalidade espiritual e a responsabilidade moral. Assim, a criação do homem não é apenas um ato físico, mas uma inserção consciente em um cenário onde a liberdade de escolha é parte intrínseca da condição humana. Esta análise mais detalhada da criação do homem nos convida a contemplar a profundidade da relação entre Deus e o humano. Somos criados não apenas como seres físicos, mas como seres espirituais, destinados a viver em comunhão íntima com nosso Deus. Que essa compreensão nos inspire a valorizar a vida como um presente sagrado, a cuidar do jardim que nos foi confiado e a fazer escolhas que nos conduzam à verdadeira plenitude da vida. Que ao compartilharmos essa verdade, nossa mensagem ecoe nos corações daqueles que buscam uma compreensão mais profunda da criação divina. Continuando a saga na qual o homem foi formado do pó da terra e colocado no Éden, vemos Adão, o primeiro homem, designado para nomear cada criatura vivente, o que demonstra sua autoridade e responsabilidade sobre a criação. Essa tarefa não apenas sublinha a singularidade de Adão, mas também destaca seu papel como administrador do jardim divino. No entanto, percebemos que mesmo diante de tamanha generosidade e comunhão com Deus, a história toma um rumo crítico com a introdução da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eva, formada a partir de uma costela de Adão, é tentada pela serpente a desobedecer à única proibição divina. A serpente, astuta e enganadora, questiona a integridade da palavra de Deus, semeando dúvidas na mente humana. Adão e Eva, seduzidos pela promessa de conhecimento, sucumbem à tentação e comem do fruto proibido. Este ato marca a queda da humanidade, a entrada do pecado no mundo. O relacionamento íntimo que Adão e Eva desfrutavam com Deus é abalado. A consciência de sua nudez, antes inexistente, torna-se motivo de vergonha, e eles buscam esconder-se da presença divina. Este episódio, conhecido como a queda, não apenas altera o destino de Adão e Eva, mas também tem implicações para toda a posteridade humana. A expulsão do Éden, embora justa, reflete a triste realidade da separação causada pelo pecado. No entanto, mesmo em meio à justiça divina, vemos o amor e a graça de Deus ao providenciar vestimentas para cobrir a nudez de Adão e Eva, simbolizando sua provisão redentora. Ao refletirmos sobre esses acontecimentos, somos lembrados de nossa própria propensão ao erro e da necessidade constante de redenção. A história de Adão e Eva é uma chamada à humildade, ao arrependimento e à confiança no perdão misericordioso de Deus. Que possamos extrair lições profundas dessa narrativa, reconhecendo nossa vulnerabilidade diante da tentação
e valorizando o amor redentor que continua a ser estendido a nós. Que essa compreensão nos inspire a viver com integridade, confiança e humildade diante de Deus, que mesmo após a queda, continua a oferecer caminhos de reconciliação e renovação espiritual. Adão, o primeiro homem criado por Deus, foi formado do pó da terra com amor e cuidado divinos. Sua criação, narrada em Gênesis, não apenas destaca sua origem singular, mas também revela o propósito elevado que Deus atribuiu a esse ser excepcional. Adão não era apenas uma criação física, mas uma expressão viva do plano divino para a humanidade. Ao ser colocado no Jardim do Éden, Adão recebeu uma responsabilidade significativa. Ele foi designado como zelador do jardim, incumbido de cultivar e cuidar da criação divina. Nomear cada ser vivo demonstrava sua autoridade delegada por Deus sobre o reino animal, revelando sua posição única como representante da humanidade diante de Deus. Além de suas tarefas práticas, Adão experimentou uma conexão íntima com Deus. Ele caminhava com o Senhor no frescor do jardim, desfrutando de uma comunhão direta e ininterrupta. Essa proximidade reflete não apenas a criação do homem como um ser físico, mas também como um ser espiritual destinado à comunhão divina. A costela de Adão foi usada por Deus para formar Eva, a companheira adequada para ele. Essa união reflete a complementaridade entre homem e mulher, criados à imagem e semelhança de Deus. Juntos, Adão e Eva foram designados para multiplicar e encher a terra, formando comunidades e estendendo o plano divino para a humanidade. Adão era mais do que um simples residente do Éden. Ele era o ponto central da criação. A primeira página de uma história que se desdobraria ao longo dos séculos. Sua liberdade de escolha, no entanto, levou à queda, alterando o curso da história humana. Essa transformação não nega a grandiosidade inicial de Adão, mas destaca a necessidade contínua de redenção e renovação espiritual. Portanto, ao explorarmos quem era Adão, vemos não apenas um homem físico no Éden, mas um ser dotado de propósito, responsabilidade e conexão com Deus. Ele serve como um lembrete de nossa origem sagrada e da jornada contínua em direção à restauração espiritual. Que a história de Adão inspire-nos a viver com sabedoria, integridade e uma profunda consciência da presença constante de Deus em nossas vidas. Eva, a primeira mulher, foi criada por Deus a partir da costela de Adão no Jardim do Éden. Sua formação representa uma expressão da sabedoria divina, evidenciando a complementaridade e a unidade intrínseca entre homem e mulher. Assim como Adão, Eva foi dotada de propósito divino e designada para desempenhar um papel crucial na narrativa da humanidade. Eva, cujo nome significa a que dá vida ou mãe de todos os viventes, não era apenas uma companheira para Adão, mas uma colaboradora na missão divina de multiplicar e encher a terra. Sua criação simboliza a parceria divinamente ordenada entre homem e mulher, apontando para a interdependência e cooperação necessárias para o cumprimento do propósito de Deus. Assim como Adão, Eva foi designada para cuidar do Éden. Sua participação nesse papel destaca a responsabilidade compartilhada de preservar e cultivar a criação divina. Juntos, Adão e Eva formavam uma unidade, refletindo a imagem de Deus de maneira completa e holística. No entanto, a história de Eva também é marcada pela tentação e pela queda. Seduzida pela serpente, ela foi conduzida a duvidar da palavra de Deus e a buscar o conhecimento proibido. Ao comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Eva desobedeceu à única instrução divina, resultando na entrada do pecado no mundo. A queda de Eva não nega sua importância ou valor, mas destaca a complexidade da natureza humana e a vulnerabilidade à tentação. Sua história não se encerrou na desobediência,
Pois Deus, em sua misericórdia, provê roupas para cobrir a nudez de Adão e Eva, indicando sua contínua preocupação e cuidado redentor. Eva é mais do que uma figura bíblica. Ela é um símbolo da feminilidade da criação e, de certa forma, da esperança redentora. Sua história nos lembra da necessidade de confiar nas promessas de Deus e de buscar sua orientação nas escolhas que fazemos. Ao explorarmos quem era Eva, vemos não apenas uma mulher no Éden, mas uma figura fundamental na trajetória humana. Que sua história nos inspire a buscar sabedoria, a viver com integridade e a confiar na graça redentora de Deus, mesmo diante dos desafios da vida. Que possamos aprender com Eva, reconhecendo a importância da obediência e da confiança no plano divino. Após a desobediência de Adão e Eva no Éden, Deus, em sua justiça e misericórdia, tomou medidas para lidar com as consequências do pecado. A expulsão do jardim do Éden foi uma decisão divina, destinada a preservar a santidade do seu reino e proporcionar uma oportunidade para a redenção da humanidade. Deus pronunciou consequências específicas para cada parte envolvida. À serpente, símbolo da astúcia e da tentação, foi proferida uma maldição que antecipava a futura vitória da descendência da mulher sobre ela. Eva experimentaria dores no parto e uma mudança na dinâmica conjugal. Adão enfrentaria desafios na agricultura e, em última instância, o retorno ao pó de onde foi formado. Entretanto, mesmo em meio às consequências, vemos o toque gracioso de Deus ao providenciar roupas de peles para cobrir a nudez de Adão e Eva. Isso não apenas demonstra sua preocupação com a dignidade da humanidade, mas também prefigura a necessidade de um sacrifício e redenção. O ato de expulsão do Jardim do Éden foi executado por Deus com uma dupla finalidade: proteger o acesso à árvore da vida, que concederia imortalidade física no estado caído, e permitir que a humanidade, agora consciente do bem e do mal, seguisse seu caminho, enfrentando as consequências de suas escolhas. Expulsos do Éden, Adão e Eva começaram uma jornada fora do jardim. No entanto, essa expulsão não representou um afastamento total de Deus, mas uma oportunidade para que a história da redenção se desenrolasse. Deus, em sua infinita graça, continuaria a guiar e interagir com sua criação caída, oferecendo a promessa futura do Salvador que restauraria a comunhão perdida. A expulsão do Éden é, portanto, mais do que uma punição. É uma expressão do amor divino, que mesmo diante do pecado, providencia um caminho para a reconciliação. Adão e Eva, agora cientes do preço do pecado, embarcaram em uma jornada que, ao longo dos séculos, apontaria para o cumprimento da promessa redentora de Deus. Que possamos refletir sobre essa narrativa com humildade, reconhecendo a necessidade da redenção e da constante dependência da graça divina. Agradeço a cada um de vocês por dedicarem tempo para explorar essa interpretação profunda da palavra de Deus conosco. A história de Adão e Eva no Éden não apenas revela a complexidade da condição humana, mas também destaca a misericórdia e a graça infindáveis de Deus, que mesmo diante do pecado, provê um caminho para a reconciliação. Se esta mensagem ressoou em seus corações, convido-os a se inscreverem em nosso canal para receberem mais interpretações edificantes e mensagens inspiradoras da Palavra de Deus. Cada inscrição, like e compartilhamento não apenas fortalecem nossa comunidade espiritual, mas também são uma maneira eficaz de espalhar a luz da Palavra divina. Ao se inscreverem, vocês fazem parte de uma comunidade que busca crescer espiritualmente e compartilhar a mensagem do amor e da redenção. Essa é uma forma significativa de permitir que a palavra de Deus alcance os cantos mais distantes do mundo, tocando vidas e transformando corações. Que essa jornada de exploração da palavra divina continue a inspirar e fortalecer cada um de nós. Agradeço a Deus pela oportunidade de mergulhar juntos nessas verdades profundas
e oro para que sua luz continue a guiar nossos caminhos. Lembrem-se, queridos amigos, de se inscreverem, deixarem um like e compartilharem esta mensagem. Que a palavra de Deus alcance os corações sedentos ao redor do mundo, preenchendo vidas com amor, graça e esperança. Que a paz e as bênçãos divinas estejam com todos vocês. Amém.